Olá, muito bem-vindo. Eu sou Marilúcia Rocha, da Rota do Café do Brasil. Nosso maior propósito, né, como Rota do Café do Brasil, é ser o canal de conexão do mundo aos cafés do Brasil e seus produtores. Nosso foco, meu foco sempre é falar da qualidade dos nossos cafés, da qualidade dos produtores, da visão de transformação que os produtores têm passado aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar de possibilidades de alavancar a economia brasileira através do turismo, junto com o café, e nós vamos receber Verônica de Benedetti, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela é da Raro Efeito Imóveis Históricos e nós vamos compartilhar como que tem opções através de imóveis, né, da restauração. Ela vai falar um pouquinho deste movimento que pode ser agregado aos nossos cafés, a história das famílias que trouxeram, né, a nossa região até o momento que ela está hoje, tá bom? Eu vou já chamar Verônica com muito carinho. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Verônica. Verônica já está conosco e cada vez a gente terá mais oportunidades. Verônica, boa noite, muito obrigada pela sua presença, querida. Obrigada, Mariluz, tudo bem? Tudo bem? Eu Tá me estava ouvindo falando, bem? tá dando para ouvir bem. Eu estava falando com os Ótimo. que já estão conosco aqui, muito obrigada pela presença de cada um. E falar para cada um mandar o convite para mais uma pessoa, porque é muito interessante que todos estejam, né, comunicando assertivamente, falando de como está o movimento de levantar a economia brasileira num momento tão necessário. E nós defendemos a história do cafeicultor, a história dos nossos cafés de qualidade, tudo que nós temos de melhor para apresentar para o mundo e para os brasileiros também. E além do nosso café, que é inquestionável a qualidade, a quantidade de produção, nós temos outras possibilidades através de, né, grandes profissionais que estão no mercado para agregar valor ao turismo local. E a Verônica, eu vou pedir para ela se apresentar, é de Porto Alegre, ela vai falar do trabalho dela, que é de arquitetura e de restauração de imóveis históricos, tá bom? Então, Verônica, fique à Perfeito. vontade, receba o nosso abraço. Para nós é uma honra imensa estar compartilhando deste conhecimento e a gente vai usufruir assim do máximo que nós conseguirmos. Que bom, obrigada e agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo, né, e o teu público para a gente dividir um pouco sobre esse assunto que é tão, para mim, sou suspeita, né, mas é um assunto tão agradável que é o patrimônio histórico, né, e sempre com esse link também da questão das tradições culturais, dos bens imateriais, como o café, né. Então, meu nome, né, como já disseste, é Verônica de Benedetti, eu sou arquiteta urbanista, sou restauradora, mestre em geociência e me dedico há quase 30 anos à restauração e conservação de patrimônio histórico edificado e bens imóveis, escultóricos, enfim. Então, quando a gente está nesse universo do patrimônio histórico, lida com as nossas raízes culturais, é muito interessante de você fazer essa leitura através da cidade e dos seus prédios históricos e também da área rural. Fala para nós como que é este primeiro contato, como geralmente as pessoas te procuram, qual que é o acervo que é importante a gente entender que faz parte, né, de um movimento de restauração, de transformação. A restauração, né, nós estamos falando da nossa herança cultural. As edificações, eu costumo dizer que elas são como documentos vivos, que elas são um relato, né, como se fosse um livro, um documento de uma determinada técnica construtiva, de uma determinada economia, de uma determinada época, de valores sociais, morais, enfim, ela realmente é um documento vivo, né? E que inclusive vai interagindo ao longo da sua existência com a realidade social pelo qual ela vem atravessando. Então, como que acontece, né? Hoje quando a gente sai pelas nossas cidades,
a gente olha e vê quanto prédio, né, prédio histórico tem. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos tantos exemplares no sentido de uma arquitetura mais do século XIX, como se vê em Minas, no Rio, São Paulo, no Nordeste. Mas nós temos as nossas relíquias, né? Temos a nossa principal relíquia, a gente pode dizer que é São Miguel das Missões, né, das reduções jesuíticas. Mas esses prédios históricos, eles estão hoje em dia um pouco entregue à sorte. Então, a Raro Efeito Imóveis Históricos, ela trabalha da seguinte maneira. É importante fomentar recursos para salvaguardar esse patrimônio. Então, o que nós fazemos assim? Mais de 90% dos imóveis tombados ou listados como de interesse histórico-cultural, eles estão na mão de particulares, né? E o que o governo, né, faz? Ele tomba o imóvel, né, e entrega para o proprietário o ônus de salvaguardar e conservar ele segundo as regras de conservação e restauro. E mesmo para um leigo, a gente sabe que conservar e restaurar um imóvel, ele tem um valor superior a uma reforma, porque ele envolve técnicas, conhecimento, materiais diferenciados. E o que acaba acontecendo? Né? Acaba acontecendo que a gente vê ao longo dos anos esses imóveis sendo demolidos, porque o proprietário não consegue manter dentro das exigências e acaba se perdendo, se degradando, ou às vezes eles demolem para poder vender o terreno, porque é muito difícil para a realidade de um proprietário particular manter um imóvel histórico, né? E com isso a nossa história vai se perdendo, né? Esse livro, essa grande biblioteca, ela vai se perdendo. Então, qual é a proposta, assim, né? De trabalhar com os proprietários dos imóveis históricos. E com isso, ir resgatando. A gente tem um trabalho muito bonito, né? A gente, que eu digo o município de Porto Alegre, no caso, com a área rural de Porto Alegre. Que nós temos aqui, eu moro na Zona Sul, que já foi uma área rural, mas nós ainda temos os remanescentes rurais da cidade. E foi feito um projeto junto com o Sebrae de visita dessas fazendas, né, dessas propriedades rurais, onde as pessoas vão até lá, tem toda uma programação, né, determinado dia abre a fazenda tal, então eles oferecem um almoço campeiro, então a pessoa paga para poder entrar, é uma forma de ajudar a manter esse patrimônio dessa área rural. Então eles vendem as próprias fabricações, né, de geleias, todas essas produções do campo, né, trazendo esse turismo de ambiência que a própria propriedade favorece, né? Então, a nossa proposta, no caso, é de atuar junto ao proprietário particular, fomentando ações, né? Eu costumo dizer que a gente faz a conexão entre o proprietário, né, os imóveis históricos, conectando pessoas de visão com negócios autênticos. Porque a intenção é essa, é ajudar nesse processo o próprio proprietário a manter e conservar essas edificações para que a gente não perca, né? Então, a Milena está perguntando se a live vai ficar salva, né? Porque é um conteúdo muito importante e rico, né? Porque nós temos, assim, inúmeras fazendas, inúmeras propriedades que podem ser aproveitadas para esse turismo de experiência, independente de qual produção que faça nessa propriedade. Sim, e essa experiência, né? Eu estava conversando contigo outro dia com o pessoal do Café Combustível, né? A história do café de Cambona, que é um patrimônio imaterial da região das Missões. Então, a Cambona é tipo uma chaleira, né? Muito grande, porque é algo para ir no fogo, num fogo de chão, ou
num fogão a lenha, né? A Sandra E está aí aí se conosco, ela falou que vai faz. fazer um pra gente assim que a gente se encontrar. Opa! Coisa boa! E como parte de turismo, né? Até fiz essa conexão com a Pousada das Missões, que prepara para o seu visitante o café de Cambona. Porque eu desenvolvo trabalho na região das Missões, né? Eu estou restaurando algumas estruturas nos sítios arqueológicos lá de três missões Fantástico. jesuíticas, né? Reduções. E lá eu ouvi falar do café de Cambona. E aí eu botei no grupo, que a gente tem um grupo lá das missões, assim, tá, mas e onde é que eu provo esse café, né? Aí o pessoal, não, com esse turismo de experiência ligado a essa questão do patrimônio, a pousada dos jesuítas, não é a pousada das missões, a pousada das missões fica em São Miguel, mas a pousada dos jesuítas, que fica em São Nicolau, que é o município lá da região das missões, eles preparam o café de Cambona e servem isso, né? E Isso. tem o café de chaleira. Então, olha Oi. só, nós estamos falando de um leque de oportunidades que ele é exponencial, não tem limite. Nós estamos Não. lidando com um ambiente pós-pandemia, que a gente já está acreditando na vacina, numa nova possibilidade de começar a trabalhar o turismo interno do Brasil, e as pessoas estão sedentas por experiências. Então, quando a gente fala, nós estávamos falando que aí a, a gente fala do chimarrão, né? Quando a gente fala no sul, lembra-se diretamente. Mas Sim. olha que experiência riquíssima, que era um café que eu não conhecia. Aí a Sandra já fez toda uma pesquisa, a Sandra da NAC Que Café, legal. ela é experiente aí, barista, vai nos dar uma palhinha também sobre isso. A pessoa quer conhecer a história. Nós estávamos falando com o Paulo, né, do Hotel Florença, lá foi gravada Isso. novelas, mas mais do que isso, eles querem saber a experiência da família que está ali oferecendo aquela oportunidade para o turista. Olha que riquíssimo que é. Eu assisti a live e eu estava ansiosa para assistir, porque a Fazenda, quando você vê as fotos, assim, não, eu quero ir lá, eu É quero ir lá, aquilo encantadora. te atrai, né? E aquela live onde ele expôs tudo, essa experiência, esse turismo de experiência, onde a pessoa chega e quer compartilhar do modo de viver naquela fazenda, né? Eu só tenho uma observação para o Paulo, que ele disse assim, as pessoas poderia ser qualquer imóvel, né? Que ele colocou assim, podia ser qualquer imóvel, porque a pessoa ficou assim fascinada porque ela veio fazer a caipirinha e foi comigo até o pé, pegou o limão e veio fazer a caipirinha. Mas aí fica a minha observação. Aquela goiabada de tacho não teria o mesmo sabor se fosse feito numa casa contemporânea, convenhamos, né? É Então, verdade, essa tem toda. ambiência, claro, essa ambiência é porque é como se você é transportado para um cenário, né? É transportado para um cenário. E a arquitetura histórica, ela vem a ser esse cenário. Então você vai visitar as casas históricas. Então, que nem você falou, essa retomada da economia, que é uma coisa assim que todos nós trabalhamos, batalhamos por isso, nós somos empreendedores, a gente quer mais é ver o país crescer, ver os negócios girarem, né? Exato. Então, é que nem essa experiência de levar as pessoas para um imóvel restaurado que tem toda uma história, tem um cheiro diferente, é uma ambiência que ela é única. Pois é, Então, a Rarefeito tem meio que uma missão, porque eu digo que a Rarefeito é uma síntese da minha vida profissional. Porque ao longo desses 30 anos, eu já fiz de tudo. Eu já fiz projeto, executei obras de restauro do Paraná para baixo, consultoria, trabalho de educação patrimonial, de tudo. E o que eu vi lá do final da década de 80 até o presente? Eu vi muitos especialistas aderirem, entrarem no mercado. Já ajudei a organizar, já fiz parte de comissão de organização de seminário nacional, internacional, sempre cada vez mais lotado.
Só que isso não se reflete lá na sociedade, sabe? As casas continuam sendo demolidas, o imóvel continua sendo visto como algo desvalorizado. Quando você, né, aqueles ícones assim, né? Vamos citar um, que é o Casarão dos Matarazzo, na Paulista, quando Sim, souberam que ia ser tombado na madrugada, ele virou entulho. Por quê? Porque não se enxerga no patrimônio histórico, no imóvel histórico, algo de valor financeiro, né? A pessoa, a partir do momento que tem seu imóvel tombado, ela lamenta, porque ela entende que ela foi congelada e que o imóvel dela está perdendo valor. Então, a minha missão com a Rarefeito é buscar mudar essa mentalidade através de fomento de negócios, fazendo desse imóvel não aquela pedra bruta, pesada para ele carregar, mas uma joia única, rara e da única. qual ele vai converter isso num plus para o negócio deles, Incrível, eu né? estava Então, vendo o Paulo, ontem a história, oi, alguns imóveis da Catalunha, né? E lá ah, eles estavam mostrando como é rico, né? O velho mundo sabe lidar com essas arquiteturas antigas. E tem, assim, uma escola que teve centro da Espanha, me parece. Eles reformaram a escola que foi alvejada numa guerra civil, mas deixaram o pátio da escola aberto praticamente na rua, porque ali todos que olha, passam conseguem interagir com a história daquela época. E a escola é ativa até hoje. O hospital, ele continua pleníssimo lá da época que ele foi usado. E existe o novo, que está em pleno sim. funcionamento, logo perto, mas as pessoas não perdem a história do que aconteceu naquele momento tão, né, tão crucial daquele país. Então, é algo Sim, riquíssimo, né? porque quando nós trabalhamos assim com educação patrimonial, eu desenvolvo um trabalho voluntário na área de educação patrimonial, até trouxe um projeto da Itália, que está de forma ininterrupta há 28 anos lá, e eles fazem, a educação patrimonial é justamente isso, né? Ela é um tripé, assim, você precisa conhecer, entender para poder zelar. Você não cuida daquilo que você não sente que é seu. A minha geração cresceu com a cidade fazendo parte do seu quintal. Eu andava de bicicleta por tudo, eu corria por tudo. Então a cidade me pertencia. Então, se eu visse algo que estava depredando a minha cidade, eu ia arrumar, porque eu sentia que ela era minha. E hoje em dia, infelizmente, em função de violência e várias outras questões, as pessoas não sentem mais que a cidade é sua, não se E, identificam mais com a cidade. Então, e esses trabalhos de educação patrimonial, eles vêm resgatar isso, né? isso. Que é E muito importante. em diversas regiões do Brasil, a gente está falando do café como rota do café do Brasil, mas a gente não quer focar exclusivamente no café, nós queremos focar no ser humano que está ali, e se a região não tinha café, ele pode servir o café, né? Porque hoje em qual local que não se vende café? No mundo, ou no Claro. Brasil, ou em qualquer outro local. É isso que nós estamos trazendo, a oportunidade de comungar ideias. Então, ele está vamos supor, no Nordeste de Minas, que não tem o hábito de culturas grandes de café. Mas ali tem hotelaria, pensões, ali tem casa histórica de uma época que a gente não conhece. E o turista, ele quer saber, ele quer interagir com aquela história. E ali ele tem a oportunidade, se aquele imóvel dá, né, para fazer um hotel, uma cafeteria, uma estalagem, um ponto de parada na BR, já é algo atrativo. É justamente isso, né? Quando eu falo de negócios autênticos com pessoas de visão, ligar essas duas pontas, é trazer os negócios para dentro dos prédios históricos. Então, qual que é a linha assim, né? Uma pessoa que é proprietária de um imóvel histórico nos contata, diz, olha, eu tenho um imóvel que é tombado, listado, ou que nem seja, mas que é um imóvel histórico.
né? E eu gostaria de uma análise. Então a gente vai, faz uma análise do imóvel e vê as potencialidades daquele imóvel. Às vezes tem pessoas que procuram para poder vender, tem o caso que eles querem vender, só que é um terreno, era uma antiga chácara, né? Era uma chácara que inclusive deu origem a um bairro. E ficou ali que a gente chama de Castelinho, é uma casa é um palacete da final do 1923, o palacete. Então tem vitrais, tem aquelas bandeiras das portas maravilhosas, entalhe em madeira, pintura mural, tem uma série de detalhes riquíssimos da arquitetura, né? E de um terreno bastante grande. Então, assim, a gente pega o imóvel da pessoa, faz uma análise em cima desse imóvel, vê as potencialidades em cima dele e aí faz um estudo. Diz, olha, aqui seria legal instalar uma cafeteria, aqui seria legal um espaço para fazer eventos, casamentos, aniversários. Aqui a gente consegue linkar com outros imóveis do mesmo bairro e fazemos uma amostra itinerante de designer, entende? Olha Então é que coisa. fomentar negócios autênticos em imóveis históricos. E Porque com aí a você tem demanda toda a local, né? ambiência, Você vai passar com para a ele toda a demanda demanda local. local. Não vai ser um Sim, sonho assim do nada, vai ser uma necessidade que o ambiente já está pedindo. com certeza. E tem assim, ó, nós temos aqui na Zona Sul cafeterias em imóveis históricos. E é um charme à parte. Você E as olha para pessoas, uma moderna, ela tem o seu atrativo, obviamente, mas quando você compara uma com a outra, olha, só para ser muito insensível, só é, para não preferir aquela que está no imóvel histórico, né? olha só, é Então, isso mesmo. A Sandra está falando da Fazenda Iracema, que virou condomínio, mas o casarão ainda está de pé. Aqui também na nossa região tem muitas propriedades com casas novas, mas que ainda tem a antiga fazenda ainda, que eles não sabem claro. até quando vão mantê-la, né? Mas aí quando Ah, chega uma oportunidade dessa, é importantíssimo eles olharem para ela com essa oportunidade, né? Com uma forma de abrir uma pousada, de mostrar ali através de uma cafeteria ou de um restaurante que seja, para as pessoas poderem entrar em contato com aquela história de forma mais real. sim, e assim, ó, tu falaste também, né? Pousadas. Lá nas missões, eles têm um circuito inspirado, né, do Santiago de Compostela, enfim, que é o caminho das missões, que faz o caminho, porque nas missões, aqui hoje, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem o que era conhecido como os 7 povos das missões. Então, são 7 municípios que viraram, né, viraram 7 municípios. Então, existe um roteiro turístico de caminhada ou ciclismo, que é o caminho das missões, meio nessa mesmo conceito do Santiago de Compostela. Tá? E tem imóveis históricos nesse trajeto que agora eu estou desenvolvendo um projeto, vamos ver se a gente consegue tirar do papel, de pegar essas casas históricas que estão nesse trajeto, restaurá-las e fazer delas pousada, restaurante, né? Realmente como o caminho, né? De você ter esse roteiro onde a pessoa sabe que ali ela vai ter um banho, vai ter uma cama e vai ter uma refeição. E num imóvel histórico, porque aqui na região das Missões aconteceu uma coisa assim, vamos chamar de muito curiosa, né? As reduções jesuíticas elas foram construídas com blocos de arenito, né? De blocos de pedra. E ficaram, depois que se encerrou as atividades, que as missões são do século XVII, 1629, 1679, e quando encerrou isso já na metade do século XVIII, elas ficaram durante muitos anos abandonadas. O mato cresceu, virou fazenda, Rio Grande do Sul se formou, enfim. E teve uma época em que as próprias prefeituras retiravam as pedras das reduções, imagina, aquelas igrejas, a parte dos padres, dos índios, para vender. Então, se saíam cargas de caminhão de pedra para vender. Então, quando tu vê no entorno ali das reduções, tu vê muita casa construída com as pedras que foram talhadas pelos índios
para a construção das missões. Então, tu imagina assim, a ambiência de um local desse e o potencial de se Nossa, instalar algo comercial ali, até recebido pela família. Porque tem com um que a certeza. gente está trabalhando, que a família mora lá, obviamente, depois foi transformado num CTG, que para quem não sabe, CTG é um centro de tradições gaúchas, onde o gaúcho cultua as suas tradições, né, faz conforme era, com as danças típicas, com churrasco, chimarrão, tudo eles resgatam nesses centros de tradições gaúchas. E foi construído com boa parte com as pedras das reduções. Né? Olha que Então, interessante. a Olha família. Sim, só abrindo um parênteses, que coisa incrível. Centro de é, TTG, tradições Tradições gaúchas. Gaúchas. Isso. A gente não tem Uhum. visto em todos os locais alguma coisa específica disso, né? Já é uma oportunidade que você está trazendo como diferencial, né? Se aqui no interior de Minas Gerais tem muitas culturas que estão se perdendo, que ninguém faz mais, né? Porque na correria do dia a dia, todo mundo muito urbanizado, ninguém lembra de fazer. Então, olha aí, uma É, boa experiência. sim, sim. E lá, porque a semana passada eu passei lá. De segunda a sexta eu passei hospedada nessa família, porque lá não tem hotel, porque eu estou com obra em São Lourenço Mártir, não tem hotel, não tem restaurante, não tem internet, não tem nada. É um vilarejo mesmo. O vilarejo tem. A gente fala que tem 200 pessoas e os locais dão risada, tipo assim, não tem nem 200 pessoas, mas faz parte do caminho das missões e tem as ruínas, né, da antiga redução jesuítica de São Lourenço Mártir. Então, fica hospedada ali, enquanto você está hospedada, você come da comida deles, você vivencia, você experiencia o dia a dia deles, né? Olha que coisa Então, fantástica. mata, né, a galinha que foi criada ali, o porco que está sendo criado ali, tem as hortas né, no entorno ali, é uma região de agronegócio, então você vivencia. Então, uma pousada nessa casa, né, que é a questão do CTG, é um potencial maravilhoso e nós estamos cheios, então assim, a gente está perdendo tempo. Nós Exatamente. estamos É essa a impressão que perdendo eu tenho. tempo, porque É não é essa a impressão que eu possível. tenho. Eu queria que você Sim. depois pesquisasse, aqui perto da nossa. Eu estou em Manhuaçu, mas eu trabalho na região toda. Então, tem uma cidade que é do lado, que chama Manhumirim. Eu sou apaixonada, eu falo que eu sou é, dupla nacionalidade, que eu fico tanto lá quanto aqui. É porque Manhumirim assim, é acolhedor, é uma cidade pequena. E lá tem um acervo da época do Padre Júlio Maria, que ele está sendo canonizado agora, mas uma construção Hum, que virou seminário. Então, existe o seminário até hoje. É assim, é ó, linda a construção. E junto com essas construções tem o colégio, que são das freiras, e o hospital. Tudo da mesma época. E assim, ninguém fala com. Eu vejo isso, eu vejo uma riqueza assim, absurda. Só que parece que são pouquíssimas as pessoas que olham com esse olhar, né? Então, assim, é algo mas aí é que tá, gigantesco. Mariana. As pessoas romantizam demais o patrimônio histórico, né? Aquela visão muito romântica. Só que ao mesmo tempo as pessoas não percebem que essa visão puramente romântica não está contribuindo para ele se salvaguardar. Né? Você precisa ter um olhar comercial sobre isso. É uma pedra bruta que você tem que Bruta. lapidar. Então, existem, nós assim, que eu que sou da área de patrimônio, a gente conhece uma série de mecanismos que assim, nem todo mundo conhece. Então, assim, ó, um imóvel que é tombado, ele pode vender a seu potencial construtivo. Tem muita gente, muito proprietário, que não sabe disso, tá embaixo de um valor financeiro que ele só está ali lamentando porque o prédio dele foi tombado, que ele não pode, que ele perdeu o valor. Mas existem, né? Não sei se tu sabe do que eu estou falando, de potencial construtivo. Não, não, eu ia te perguntar, eu não Não? conheço, não sei Tá, do que esse termo trata. tá. É assim, vamos supor que você tem uma casa térrea tombada, tá? É uma casa térrea
E o plano diretor da tua cidade diz que você ali poderia construir 10 andares. Mas você não vai poder construir 10 andares porque a tua casa é tombada, você não vai poder alterar a arquitetura dela. Mas você tem direito a isso. Você tem direito, o plano diretor diz que ali você poderia construir. Então, o que você faz? Você apresenta, né, através do profissional, então você apresenta para a prefeitura uma solicitação de que você quer esse potencial construtivo em dinheiro. Então, a prefeitura faz os cálculos dela lá e te retorna esse seu patrimônio em dinheiro. Então, tem pessoas que não sabem disso e poderiam estar usando esse dinheiro para conservar a casa, porque a conservação da casa ela é onerosa. Né? Tu tem assim isenção total ou parcial de IPTU, você tem, pela lei federal, você até consegue assim alguma ajuda para fazer reforma na casa, mas geralmente não é assim grandes valores, mas o caso que eu vi, que em Antônio Prado é um núcleo urbano tombado a nível pelo IPHAN, a nível federal, né, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em que a família é um núcleo urbano da imigração italiana, então são casas de madeiras com aqueles lambrequins no telhado, aquela arquitetura muito romântica, assim, né? E aí eu lembro de uma casa, estava restaurando uma casa lá na época, e aí chegou até mim, era um proprietário que ele queria refazer a elétrica da casa e não tinha dinheiro. Como a casa era tombada, ele não poderia sair arrebentando parede, botando tubulação, era um projeto especial. Então ele conseguiu, ele estava pleiteando, né, junto ao governo federal, o valor para poder pagar esse projeto e a mão de obra, enfim, esse serviço. Né? Então existe isso também. Então existe também um desconhecimento por parte da sociedade de que existem coisas que ela pode, ferramentas que ela pode lançar à mão para poder ter valores financeiros por ter uma casa inventariada ou tombada. Né? Então essa assessoria é muito interessante, porque as pessoas às vezes não sabem, não têm conhecimento daquilo que está disponível para elas. Então falta essa conscientização também da pessoa entender, né, qual que é o direito que ela tem. Sim. Claro. E o que a gente está falando, Verônica, é isso, de agregar valor a tudo que nós temos acesso. As pessoas às vezes têm uma propriedade herdada, tem um lote. Eu tive em algumas propriedades que tem um moinho da época do moinho d'água de 70 anos atrás, que funciona, que faz o fubá branco até hoje. Assim, é algo assim, faz diferença demais aqui na nossa região. E eu tive numa propriedade com uma máquina de beneficiar café de 1959. Aí, gente, consigo imaginar. Toda restaurada em peroba rosa, funcionando assim, em pleno vapor. E aí eu fui ver pelo registro da máquina que está lá, a história de Indústrias Máquinas São Paulo. No interior de São Paulo, na época que foi... eu esqueci o nome da cidade, mas ela foi assim, 2.000 funcionários na época trabalhavam, e ela foi uma das precursoras em manter a cidade, o crescimento da cidade com a linha férrea, com as primeiras montadoras. Olha que rico a história dessa. Hoje ela é extinta, né? Não existe mais, mas aquela região foi toda rica por causa dessa indústria de máquina, e tem máquinas ainda espalhadas no Brasil até hoje. Então, assim, é uma construção da imagem, né, do ser humano, da história do ser humano, que não tem preço. Tu tá me fazendo lembrar, não sei se a Sandra está aqui conosco ainda, mas até é uma pauta que seria interessante, né? Acho que ela tá... Não sei se vocês conhecem a Vila Penteado, em São Paulo, ali perto do Mackenzie, fica na Rua Maranhão. É uma vila de 1901, olha, que hoje em dia ela pertence à USP. Funcionou a Faculdade de Arquitetura na década de 60,
e nos anos 90 eu trabalhei lá num canteiro escola de restauração de pintura mural. E a Vila Penteado pertencia à família Penteado. E a família Penteado era cafeicultora e industriária. Então a decoração é um casarão Art Nouveau, maravilhoso, tem 63 cômodos, tem um jardim belíssimo. E a Bastante. decoração, porque o Art Nouveau, ele é um movimento, né, artístico, arquitetônico, onde você trabalha muito com formas orgânicas, né? E a decoração do casarão, o casarão foi projetado por um arquiteto, se não me engano, era Carlos Ekman, era um suíço, tá? Isso no início do século XX. E como o proprietário era cafeicultor e industriário, toda a decoração da Vila Penteado remete ao café. Olha aí. E, claro, as formas industriais. Então, ele pega assim, tem um salão principal, um pé direito, não lembro, acho que deve ter uns 15 metros, e com pintura mural. Ele é todo com pintura mural. Então, ele começa a contar a história da indústria através das pinturas murais. Então, ele começa lá com o índio, e vem e passa pela cafeicultora, e tem relevos de ramos de café. Tem móveis ainda da casa que pertencia à família, que são detalhes esculpidos na madeira dos móveis, os detalhes decorativos em baixo relevo, tudo com folhas de café. E esses detalhes decorativos se repetem nas pinturas murais e se repetem na fachada. Então Olha tem que ramos de coisa. café, begônias, os grãos, é emocionante. Olha, Eu eu fiquei nunca ouvi lá, falar nesse espaço em São Paulo, já quero ir. Olha como que o turismo de vá, experiência faz a pessoa querer conhecer e com visitar. certeza. Chega a me arrepiar. Assim, eu fiquei 2 anos trabalhando lá dentro, né, no canteiro escola esse de restauração de pintura mural, que era da USP, né? E assim, ó, a riqueza de detalhes é impressionante. Eu nunca mais vi nada igual aqui, né? Então, é E, a- e, isso. as- e esses, diga. Não é isso que nós queremos trazer à memória, eu falo sempre isso. A amplitude, abrir a mente por uma oportunidade que às vezes está no nosso redor e a gente não está parando para ver, né? É, com certeza. Então, revelar essa joia bruta é uma das minhas missões agora, né? É uma das coisas que eu digo assim, o pessoal diz, esse desafio vai ser grande. Eu sou motivada por desafio. Eu quero É, eu ver as também. casas restauradas, eu quero ver essas casas com atividades. Esse projeto de educação patrimonial que eu comentei contigo, que eu trouxe da Isso, eu queria Itália, que você agora falasse está em sobre Porto ele. Alegre. Tá. Esse projeto ele é uma marca registrada da Fundação Napoli 99, que é uma entidade sem fins lucrativos, né, da família Barraco, em Nápoles. Ele nasceu na década de 90 e ele veio com o propósito de mostrar uma Nápoles diferente. Por isso, assim, né, nos vídeos da fundadora, a presidente Mirella Stampa Barraco, ela falando assim que ela queria mostrar que Nápoles não era só violência, não era só a Camorra, né? Que é uma das máfias mais fortes da Itália, é do sul da Itália, lá essa Camorra. E aí ela criou esse projeto. É um projeto que é implantado nas escolas, ele trabalha os jovens, as crianças e os jovens, desde a pré-escola até o ensino técnico. E ele tem uma duração de 3 anos. Esse projeto está aqui no Brasil pela Associação Victorino Fabião Vieira, que é uma associação sem fins lucrativos, no qual eu presto serviço como voluntário. E nós estamos agora implantando em Porto Alegre. A gente implantou no ano passado. E, infelizmente, pegou bem na época do Da isolamento pandemia. social, né? Isso. E agora ele tem a duração de 3 anos. Então, como é que funciona? Durante o primeiro ano, assim, as crianças escolhem um monumento. Um monumento não precisa ser um monumento tombado, tem que ser um monumento que tenha relação afetiva com eles e tem que estar no entorno imediato, porque ele tem que estar dentro da realidade das crianças e daquela comunidade. Tá? Bacana. Então, o primeiro ano, eles vão começar a fazer pesquisas, eles vão pesquisar.
de maneira interdisciplinar. Então, nas escolas que nós implantamos o projeto, 2 delas escolheram um prédio da própria escola, um é um Art Deco muito bonito. Então, a professora de matemática vai estudar as relações, vamos supor assim, trigonometria, as relações métricas, usando como objeto o monumento adotado que é a escola. Então, de geografia vai dar a abordagem dele. Então, eles têm uma coluna, sabe? Eles têm uma espinha dorsal que norteia o programa de todas as disciplinas. E aí, no primeiro ano, essas crianças passam fazendo esse reconhecimento. No segundo ano, a mesma turma, tá? No segundo ano, eles vão começar a divulgar, quer dizer, eles vão pegar todo aquele conhecimento que eles tiveram e vão divulgar intra e extramuro da escola, tá? Através de peças, a criatividade é deles, tá? E no terceiro e último ano, o que eles fazem? Eles fazem uma campanha junto à iniciativa privada e pública para conservar aquela edificação. Então, ao longo desse reconhecimento, eles vão ver o que precisa para conservar aquele monumento. Então, eles vão começar a ser, eles são tutores afetivos, eles são nomeados tutores afetivos daquele monumento, e eles vão fazer campanhas para conservação disso. E o projeto fecha no terceiro ano com a produção de um vídeo, que tem que durar no máximo 3 minutos. E um vídeo criativo, é da criação deles, tu vê de tudo, né? Tu vê peça de teatro, tu vê jogral, tu vê... Nossa, é maravilhosa a criatividade das crianças, né? E aí, inclusive, esse vídeo depois é feito, faz parte de um concurso, a Fundação Nápoles 99 criou algo que me inspira até para os meus imóveis, para a minha rede de imóveis históricos. Eles fazem um dia que eles chamam de Monuments Boys and Girls. Não sei se vocês sabem daquele movimento de vários países aliados que conseguiram salvar mais de 5 milhões de obras de arte durante a Segunda Guerra Mundial, que era uma guarda de civis e militares que iam resgatando esses monumentos. Inclusive gerou um filme eu vi com o George filme. Clooney. Isso, vi esse filme. É isso mesmo. Então, inspirado nesse movimento, o que a Nápoles 99 fez? Ela criou essa brigada com esses estudantes. Então, um dia no ano, todos os monumentos adotados por essas crianças abrem as portas, porque tem muito monumento histórico que não abre, é de particulares e fica fechado. Mas nesse dia eles abrem a visitação. E as crianças trabalham como guias, passando seu conhecimento sobre isso. Então, esse programa, ele reduziu a evasão escolar drasticamente. Ele aumentou o turismo local de 18% para 29%. Olha que E ele é um sucesso tão grande que ele foi reconhecido pelo governo da Itália. Ele foi adotado em, no mínimo, uma cidade de cada país da Europa. Né? E agora nós somos, no Brasil, primeiro projeto das Américas, né? Primeira cidade das Américas a receber o projeto. Genial. Então, eu fico assim... Fantástico isso, é de arrepiar, né? E você acha que há a possibilidade de uma multiplicação, né, dessa ideia em outros locais do Brasil, mesmo que não seja por esta iniciativa? Existem muitos projetos de educação patrimonial Brasil afora. Projetos excelentes. Até o pessoal me questiona assim, por que trazer um projeto da Itália se nós temos projetos maravilhosos aqui? Por que ao que eu acredito o sucesso de ter um projeto ininterrupto, 28 anos, porque só a continuidade é que traz o resultado, tá? É porque os projetos de educação patrimonial que nós temos aqui, geralmente eles estão vinculados a um governo, a uma gestão. Então, aquela gestão termina, o projeto é esquecido. E a Escola Adota um Monumento, ele veio... ele está na mão de associações sem fins lucrativos. Então, não depende de vontade política, não depende de nada disso. Isso, eu tenho trabalhado em parceria, por isso, Verônica, a gente precisa de fazer vários projetos
lógico que a gente aceita toda a colaboração e a gente precisa, né, dos Claro. órgãos públicos, mas a gente não pode depender disso por causa dessa troca de 4 em 4 anos. De Nós tivemos gestão, vários projetos paralisados e extintos. Então tem que começar numa outra gestão do zero de novo e não chega, né? Ela não dá continuidade. Isso prejudica muito todo o Nossa, trabalho que foi feito. Quando a gente faz de iniciativa nossa, privada, ela tem uma continuidade, né? Que ela não depende disso. Então, assim, é. se a gente conseguir uma multiplicação de projetos como este em outras localidades do Brasil, igual aqui no Manhuaçu nós temos um artista plástico, comendador, que é extremamente voltado para esse tipo de trabalho, mas assim, eles têm outras pessoas, mas a gente vê que é um esforço muito de poucas pessoas, né? E às vezes os recursos não chegam para eles fazerem tudo que eles sonhavam em fazer. Então a gente precisa conectar essas pessoas a essas oportunidades, eu penso. O projeto, como a gente chama carinhosamente, a gente chama ele de Adota, né? Então, o Adota, ele até nós íamos abrir um edital no final do ano para outras escolas, porque a nossa intenção é pegar, abranger o maior número de escolas possíveis, fora, sim, pegar Brasil, entende? Ai, por E aí, favor, como, amplie. nós temos escolas do Rio de Janeiro interessadas, escolas de São Paulo, escolas de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, só que a gente resolveu dar uma parada para esperar as coisas darem uma normalizada. A gente Uhum. tem que ter esse contato com o poder público, até para ter a anuência deles, para poder trabalhar nas escolas, ter a parceria das secretarias de cultura e de educação, de todas as outras envolvidas, mas ele não depende do poder público, né? Que Ele é bacana. tocado de forma voluntária por uma associação sem fins lucrativos. Então, quando eu falo Interessante. na rede de imóveis, eu penso, né? Aqui nem eu falei assim, as feiras de design num bairro, pegando os imóveis da rede naquele próprio bairro. Então, realmente o objetivo é fomentar negócios onde o palco, o protagonista não vou dizer que o protagonista é o empreendedor que está lá mostrando o seu produto, mas o palco no qual ele vai estar fazendo isso só vem para poder agregar valor ao produto dele e ajudar na divulgação do seu produto, como um plus, É né, uma joia. fantástico isso, fantástico. E eu acho muito importante essa comunicação de pertencimento. Eu passei o ano de 2019 fazendo projetos de empreendedorismo nas escolas públicas para o terceiro ano do ensino médio. E o que eu pude perceber? Nós somos de uma geração que com 18, 20 anos a gente já estava dentro daquilo que a gente imaginava ser a nossa, pelo menos é a minha realidade, a vida profissional meio que direcionada. Hoje nós estamos no meio de uma transição, né, de um mundo digital extremamente rápido, dinâmico, e os adolescentes demorando um pouco mais para amadurecer. Então, neste momento, existem jovens que estão no terceiro ano, não têm noção mesmo de que estão fazendo naquele local e para onde vão. Então, eu percebi isso muito de perto e me chamou uma atenção que eles não estão se pertencendo a lugar nenhum. E aqui a nossa comunidade, nós temos uma zona rural muito grande, né, uma cidade pequena, e as pessoas às vezes saem da propriedade, da família, procurando algo que eles não encontram e voltam depois de 5, 8 anos frustrados para dentro da casa do pai, novamente. Eu vou te falar numa palestra da Hilda Simões Lopes, que ela faz parte da associação essa que eu comentei contigo, da VFV, e ela é socióloga, e deu uma palestra no último seminário que a gente organizou, que eu falo para ela assim, eu vou levar essa palestra para o resto da minha vida. Porque ela fez, a palestra dela foi uma análise sociológica da sociedade com o link com o patrimônio histórico. Então ela citou várias bibliografias, vários estudos que foram feitos, demonstrando que
as inversões de valores, as coisas elas estão tão perdidas, as pessoas, como você falou, as pessoas estão tão perdidas porque os valores se inverteram que elas estão assim que nem formigueiro quando chove, né? As formigas não têm mais para onde voltar. E o que elas estão fazendo? Elas estão buscando essa estabilidade emocional na sua história. Então é como se fosse assim, bateu a ventania, né? E as raízes das árvores. Então eles estão, volta e meia, e eu já observei isso. Tu vê no Instagram, nessas redes sociais, fotos da família, das gerações que os antecederam, do bisavô, aquelas fotos antigas lindas que eu amo de paixão, sabe? Lá a família toda sentadinha, os mais velhos sentadinhos, os jovens mais atrás. Tu sente, porque está tudo tão perdido, os valores se inverteram tanto que para eles terem estabilidade, para nós termos estabilidade emocional, nós precisamos voltar o olhar para a nossa história. Exatamente. Para nós conseguirmos entender as nossas origens, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, e virar o olhar para o nosso patrimônio histórico, né, que, através não só das nossas histórias, que nem o Paulo falou dos causos, né, que se conta, das histórias de família, que isso é uma joia. Mas o prédio que está ali mostrando, né, a fachada, é assim porque veio os imigrantes e trouxeram uma mão de obra especializada, ferramentas, então se fez assim, sabe? Quando tu olha para um prédio, você faz uma leitura que você não encontra em outro documento, né? Porque um documento não é fragmentado. Um prédio histórico, ele está ali relatando o que foi a cidade naquele momento, a mão de obra que tinha, o nível cultural, a tecnologia, materiais, os hábitos, né? Aquele casarão que você entra e tem aquela salinha de espera, tinha a alcova, né? Isso. Tinha a namoradeira, revela os hábitos sociais. Eu estou aqui com algumas pessoas de Alto Jequitibá. É uma cidade assim com uma riqueza histórica absurda e assim é incrível como tem isso tudo assim, a gente vai passando, aí tem o colégio e o colégio evangélico que tem uma fachada lindíssima, mas agora eles estão conseguindo juntar os amigos da escola para poder mantê-la em pé, mas assim é tanta riqueza. E aí o pessoal do bosque lá, que eles estão construindo um bosque na beira do rio, tudo com coisas que estão descendo no próprio leito do rio. É uma coisa incrível. Olha. Incrível, incrível. E aí tem uma árvore centenária em cima de uma pedra. Ela é toda em cima da pedra. As raízes ultrapassaram toda a pedra gigantesca e conseguiram ficar no solo. É uma coisa assim inédita. Olha. E aí tem um moinho, ele está falando do moinho que ainda gera energia até hoje para essa família. Assim, é algo tão rico, né? E a gente precisa valorizar. Você está falando da missão do Raro Efeito Imóveis, desculpa, eu me confundi, mas é de dar essas oportunidades, trazer nesses direcionamentos para essas pessoas que têm essa possibilidade de empreender nestes imóveis mais antigos, e a Rota do Café está fazendo isso, conectando de vários segmentos profissionais capacitados para empoderar o turismo na sua casa. É isso que eu acho importante. Meus parabéns. Né? Eu quero levar você lá de Porto Alegre, aqui a Moimirim, e trazer esse conhecimento riquíssimo, né? Aqui a Manhuaçu, o comendador Fabrício é fascinado com cultura e trabalha. Eu morei em Minas em 2000. Em 2001, eu fui fazer um curso de restauração que o Instituto Italiano teve em Belo Horizonte. Aí fui conhecer todas as cidades históricas. Eu costumo falar que se tem um estado que eu me mudaria, era para Minas Gerais. Porque me roubou, me ganhou. Eu sou totalmente, né? Eu sou apaixonada com Minas, né? Então não tem como nem eu não deixar de falar. Mas aquelas cidades históricas, ali, Ouro Preto, eu tive pertinho de Belo Horizonte. Mariana. Isso.
cada uma mais maravilhosa, a história assim, plena na sua frente, né? Algo assim, transformador. Mas aí Não, eu queria deixar que realmente você é válido. deixasse a sua mensagem, a gente está finalizando, e como as pessoas encontram, como elas podem procurar o seu trabalho, em que momento é o momento certo de procurar. Bom, eu vou deixar então assim o site, tá? Que é www.rarefeitoarquitetura.com. Você tendo um imóvel histórico ou conhecendo alguém que tenha, você pode ser o proprietário, um representante, entra lá no nosso site, tem lá o quadradinho lá do Rede de Negócios, ali tem um cadastro, que é uma ficha bem simples, onde você preenche ela, não vai chegar até nós vamos fazer um contato para poder fazer uma análise do seu imóvel, ver quais são os potenciais do seu imóvel e aí fazer todo, traçar um perfil e um plano de negócios, né? E ver o que, Bacana. que dá para se dá para trazer o potencial construtivo, se a gente consegue pleitear junto ao governo alguma coisa de alguma parte da reforma. E aí, com isso, a gente põe, né? Quando você, ao receber o nosso contato, quiser fazer parte dessa rede de imóveis históricos, a gente vai se abraçar todo mundo junto e vamos promover e fazer desse fardo que muita gente fala que é um fardo, a maior alegria da sua vida. Exatamente. Porque se a gente abraçar isso e baixar a cabeça e trabalhar, as coisas acontecem, né? Exatamente. E eu acredito muito no potencial do nosso povo. Eu acho que o que nós temos aqui no Brasil de melhor são os brasileiros, né? Mas assim, nós temos. É, É, é isso eu sou mesmo. apaixonada com gente e na hora que eu estou conversando com um e com outro, eu começo a ver essa riqueza. Para você ter uma ideia, o que me passou pela cabeça? Eu sou neta, sou bisneta de índia. Minha avó morreu conosco, na nossa casa. E a minha bisavó, ela era índia. E a minha avó, eu tenho uma família toda pro lado de portuguesa e outra indígena. E o que aconteceu? Por causa da minha avó não ter certidão, não ter nenhum. A gente não sabia lidar com aquela história. Então, assim, a gente se sentia assim, fora do contexto, porque a gente carregava uma pessoa sem documentação. A gente tinha as histórias Imagina. contadas, mas não existia esse lastro. Isso fez muito mal para a minha vida até um certo tempo, até que a gente conseguiu ir resgatando e resgatando, e a gente conseguiu vincular a história da minha avó, a região aqui, ela era daqui da nossa região. Então, mas ficou muito obscuro por muito tempo. Eu, como criança, eu ficava assim, com aquela interrogação, como que eu tenho uma avó índia que ninguém sabe lidar com ela, sabe? Era algo assim incrível. E hoje eu vejo que as pessoas trazem essa história, às vezes mal contadas, e tem alguma coisa na propriedade deste tempo e não sabe nem falar, né? É. Nossa, a Então eu gente acho, teria conversa para muito mais é, tempo, assim, porque então olha, tem muito caos para contar. tem muito caso. Mas o que eu quero deixar muito claro é que independente da região que as pessoas estejam, então pode estar na zona urbana, pode estar na zona rural, de uma região que produz café, de uma região que não produz café. O que nós estamos querendo linkar é a oportunidade do valor que vocês têm como origem, como pertencimento, como família, a algo muito maior que você pode entregar, né? Se você tiver o interesse de ser o empreendedor deste local. Com certeza. Então, mais alguma coisa, Verônica, que você quer se despedir, deixar alguma mensagem? Eu só queria agradecer a oportunidade de poder falar, né, sobre patrimônio, falar sobre a Rara Efeito. Muito agradecida. E convida, né? Fica aqui o convite para as pessoas conhecerem mais o trabalho e fazerem parte da rede. É incrível, eu fiquei muito. Depois eu quero ver esse trabalho mais de perto, que eu gosto muito de história. E assim, eu quero poder saber como que a gente pode ajudar a potencializar o conhecimento disso em outras escolas, em outros estados e cidades, né? Se quando for Sim, aberto, você nos comunique, vai ser um prazer ajudar a conectar. Eu acho que tem
uma condição de nós ajudarmos o ser humano com essa oportunidade de pertencimento, de uma educação. Eu estava falando que a gente tem um pouco educação de nacionalismo, né? Porque nosso país foi formado por muitas culturas diferentes, e aí a gente não tem isso muito vivo na nossa cultura, mas a gente precisa, em algum momento, mostrar isso, que agora nós somos brasileiros, independente desse monte de nacionalidade que nos originou, né? Em primeiro lugar. Em primeiro Isso. lugar. E a gente não tem o hábito de falar com tanto coração aberto, com tanta facilidade, igual em outros países muito antigos tem, né? Que existe uma cultura muito, muito mais antiga. Então, a gente precisa, porque isso está fazendo mal aos adolescentes, aos jovens. A falta de pertencimento faz esse sentimento de negação. E aí a gente pode trabalhar como cultura, como acervos, como imóveis históricos, isso tudo abraçando o ser humano como ele é. Com né? certeza, muito bonito, Aqui, muito bonito. muito obrigada, Verônica. Eu fiquei muito feliz quando você nos deu essa oportunidade de ouvir você, de ouvir todo o seu trabalho. E a gente acho que teremos outras oportunidades. A Sandra também estará conosco, se Deus quiser, mostrando esses cafés com modos especiais, que ela já lá se inteirou de todos os meios lá do café que você trouxe para ela. É café de Cambona, né? De Cambona, isso mesmo. Isso, Quero, um quando dia eu ela for vai agora às fazer missões, para a gente ver, e vai fazer pessoalmente quando a gente estiver numa dessas fazendas nos encontrando. Que ótimo. Estou Aqui, muito contando os obrigada. dias, vamos lá. Isso. Eu que agradeço, Maria Lúcia. Muito obrigada. Aqui foi um prazer imenso conhecer um pouco do seu trabalho. Eu sei que tem grandes outras coisas para a gente falar, mas devagarzinho nós vamos esmiuçando esses títulos aí, colocando para todo mundo conhecer. Beijo Obrigada. grande. Um ótimo sábado. Obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, querida. Obrigada a todos pela audiência.